Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que traz muitas reflexões profundas sobre coragem emocional, autenticidade e capacidade de transformar os desafios da vida em combustível para crescer e viver melhor. Eu sou Cláudia Cardillo, nós estamos no programa Madrugada Astral, transmitido pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV, com reprises nos meus canais do YouTube, Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Para falar desse assunto, eu trago o Eduardo Zugaib. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Uma grande honra, grande prazer estar aqui dividindo bancada contigo. Que delícia de conversa que vai ser hoje. Eu já senti isso. O Eduardo ele é educador executivo, professor, escritor de vários best-sellers e palestrante incomodacional. Olha que coisa fantástica isso, né? Ele é conhecido por provocar reflexões que tiram as pessoas da zona do conforto e está lançando o livro Filosofia Bruta. Olha que capa linda. Como lidar um pouquinho melhor com os limões que a vida dá. Eduardo, quem é você? Como é que você chegou até aqui nesse momento? Olha, eu acho que a palavra incomodacional que você frisou bem aí ajuda a definir um pouco essa trajetória, né? Eu sou um profissional de comunicação, trabalhei durante 18 anos em comunicação, em agência de propaganda, veículo de mídia, produtora de vídeo, enfim, departamentos de marketing. Nos últimos 3 anos desses 18, eu fui migrando para a educação corporativa, fiz uma transição toda planejada, né? Um pouco antes também havia começado a lecionar em universidades e ali nasceu o palestrante, ali nasceu a pessoa que entendeu que a missão dela fosse realmente provocar aquele brilho no olho que eu percebia no olho do aluno, muitas vezes cansado, aulas à noite, alunos que trabalhavam o dia inteiro, sabe? E ali eu percebi que conseguia conectar com eles num nível um pouco mais assim profundo do que apenas a matéria técnica. Então ali começou a fermentar isso, eu entendi que era o que eu ia fazer. Então em 2012 eu literalmente larguei os transatlânticos da vida executiva e fui remar a minha canoa empreendedora, né? E estou aqui, deve estar dando certo, já estou 15 anos vivendo disso, deve estar dando certo, né? E tendo aí a oportunidade de falar com empresas cada vez mais assim, de presença nacional, avançando um pouco para a América Latina já também. Então, resumidamente é isso, um incomodacional, que sou chamado em momentos, Cláudia. Aí entra talvez a veia do negócio, né? Dificilmente você vai ver uma palestra minha numa convenção de vendas explosiva, cheia de fogos, de cores, de luz. Não, você vai me ver no momento mais crítico da organização. Numas conversas que muitas vezes são conversas até discretas, conversas sensíveis de liderança, conversas que hoje estão cada vez mais necessárias para poder ajustar a liderança para esse mundo novo que a gente está vivendo. Principalmente nesse momento que a gente passa, em que o Brasil ele traz esse novo olhar para a NR1. Sim, NR1, né? Exatamente. Gente, vocês vão ver isso em qualquer momento da vida, mas a NR1 está sendo exatamente nessa semana que está sendo a oficialização, né? Que agora foi 26 de maio, né? Muito próximo aqui da nossa data. Você vai ver em qualquer momento, mas saiba que a gente está gravando isso na semana que a NR1 está sendo colocada para valer no mercado, né? Isso faz com que a gente tenha um novo olhar para as pessoas, para o ser humano, para a saúde mental, porque as pessoas estão adoecendo nos seus lugares de trabalho, né? E quando eu trouxe a questão do incomodacional, é porque você traz no livro essas suas reflexões que tocam o dedo na ferida, né? Exato. Como é que foi para você colocar todas essas reflexões de forma tão persuasiva no livro? Bom, isso mistura a experiência prática de estar lidando com grupos de liderança dos mais variados perfis, dos mais diferentes tipos de empresa, de mercados, de quantidade de equipe, né, e momentos sensíveis. Então, como eu falei para você, já é uma trajetória de 15 anos onde eu já vi tudo que você pode imaginar e não imaginar em termos de problema, que você tem que muitas vezes ir lá, não resolver o problema com uma palestra, mas abrir as pessoas para uma percepção de que é preciso tomar à frente de alguma atitude, empreender um novo movimento, rever as questões de ego, de liderança, porque o que se aprende com a questão da NR1 especificamente é que legal, a empresa pode estar tendo um lucro financeiro tremendo, mas se o custo humano está muito alto, é isso que a NR1 vem ajudar a equacionar. Essa empresa não é sustentável. Se ela não é sustentável, gente, ela não vai durar. Simples assim.
Ah, mas antigamente era diferente. Tanta coisa era diferente antigamente e agora mudou. E aquele jargão que as pessoas usam sempre foi assim, mudou. E a Mudou, gente está nesse né? momento de Pessoal, reflexão, né? porque assim, e hoje o mundo digital, Cláudio, ele traz a gente para uma necessidade de alta performance em tudo que a gente faz. Então, eu vou tomar um café, precisa ter performance. Eu vou comer um misto quente na padaria, precisa ter uma performance. Até entendeu? porque as pessoas usam esses momentos para poder gravar os seus reels o Exato, tempo todo, exato. né? Então, E trazer para isso a gente vai essa perdendo conexão, vitrine né? Você o que não é real. você conecta com a timeline, mas você conecta verdadeiramente com a vida? Ou cada 15 minutos de vida sua, seus assim, estão sendo utilizados para se transformar num rios de 15 segundos? Exatamente. O que fica disso? Essa é a questão. E se você me permite, eu vou ler uma página aqui Claro. de um capítulo que me chamou muita atenção, que fala sobre o ego. O ego inchado é um personal trainer sem noção. Te empurra ladeira abaixo, achando que está se tornando mais ágil. Te faz carregar peso desnecessário, achando que está te fortalecendo. E ainda te deixa convencido de que a dor que sente é sinônimo de progresso. Então, para fazer as pazes com o seu ego, esprema os limões desse capítulo com sinceridade e responda: qual foi a última vez que você admitiu que estava errado? Qual foi o sentimento? Você se sente desconfortável quando recebe críticas? Por quê? Como você reage quando alguém tem uma ideia melhor que a sua? Isso aqui é fundamental quando a gente fala de times, né? Porque os egos, eles são muito inflados. Muito, numa empresa, dentro de uma empresa, né? E, diferentemente de muitos livros do gênero, você rejeita fórmulas prontas. Tem jeito. Se você reparar, as perguntas que eu trabalho em todo esse livro, de capa a capa, ele não é um livro que aponta para sucesso, ele aponta para vulnerabilidade. Porque eu entendo que quando a gente entende a vulnerabilidade como o reconhecimento dos nossos limites humanos, e vamos combinar, por mais que eu tenha uma crença, eu tenho uma limitação humana, a realidade se impõe, tem muita gente bacana aí que está sofrendo, tem muita gente esforçada que está quebrando, muita gente inteligente que está cansada, que está lá rodando em falso, porque a realidade vai se impondo sem dó. Né? A realidade se impõe de um jeito amargo. Né? São os limões que a vida coloca pra gente. E aí, então a pergunta que eu trago ali não é pergunta de sucesso. Nossa, podia ser diferente, né? Qual foi o projeto que você fez que foi maravilhoso? E o que deu certo? Não, eu quero saber o que deu errado. Por que deu errado? Né? Quanto de responsabilidade você tem a partir da forma como você encarou esse limão? Né? Ou seja, e não entendendo vulnerabilidade, Cláudia, é preciso colocar um apontamento aqui. Porque às vezes há uma leitura meio equivocada de vulnerabilidade que coloca a gente naquela perspectiva de ficar lambendo as feridas em público, de ficar se lamuriando, de ficar transformando toda a tragédia num conteúdo compartilhável. Não é isso. Vulnerabilidade é você reconhecer que você não sabe, você reconhecer que você tem limites, você reconhecer que você precisa de ajuda. E a partir disso, uma liderança, por exemplo, que é o meu principal público, ele começa a entender que ele se humaniza diante da equipe, e no que ele se humaniza, ele acaba tendo uma proximidade maior com a equipe. Isso torna o ambiente de trabalho mais autêntico. Sendo mais autêntico, se cria aquela atmosfera do chamado ambiente de confiança e segurança psicológica. As pessoas passam a ser elas mesmas. Isso, para uma gestão, é essencial, porque eu cansei de ver chefe por aí que falava para as equipes assim, inclusive eu tive vários. Olha, não me traga problemas, eu só quero saber que você me traga soluções, né? Eu vi isso durante a minha infância e adolescência inteira, Então, porque meu pai mas a gente trazia era formatada, a Exatamente. época nossa é essa, né? Porque ela era aquela liderança, comando e controle, líder é forte, líder é cascadura, líder é boca pesada, sabe? Não, hoje se entendeu que o mundo mudou. As novas gerações vêm para trazer um ambiente mais ético, inclusive, para a gente. Então, assim, esse líder que falava não me traga problemas, só me traga coisas bonitas, notícias boas, a equipe vira e fala, beleza, os problemas continuam acontecendo, só que vão ser varridos para baixo do tapete, para dentro do armário, para trás da cortina, e pronto. Você acabou de criar um problema, que inclusive vai estourar na forma de compliance depois na empresa, né? Quando aparecerem denúncias de assédio moral, assédio sexual, sabe, de adoecimento, que agora a inclusão dos riscos psicossociais na NR1 ajudam a clarear um pouco mais. Então,
E, gente, não é para ver a NR1 como um problema, mas é uma grande oportunidade, na verdade, de trazermos à luz questões que estão adoecendo cada vez mais as pessoas. E toda vez que a gente começa a olhar um problema com uma lupa, ele começa a crescer, porque a gente começa a ver coisas que a gente não via antes, né? Você vai encontrando nuances, né, que seu olhar de senso comum não enxergava. E certamente você que está nos ouvindo também já trabalhou numa empresa ou conhece alguém que trabalhou numa empresa que tinha um chefe ruim, um líder ruim. Quem nunca? Quem nunca, né? Eu mesma já tive um que, durante o tempo que eu trabalhei nessa empresa, ele gritava, ele xingava, ele desrespeitava. Ele era uma pessoa que não sabia lidar com o operacional, ele não sabia lidar com pessoas. Então, um bom gestor de processo, um péssimo gestor e influenciador de pessoas. Exatamente. Então, eu estava na minha sala, muitas vezes ele gritava o meu nome, lá da sala dele, Cláudia, vem aqui! Sabe aquela coisa de casa de mãe, Sim, né? Que fica sim, gritando porque esqueceu caótico, a toalha na né? Aquela coisa lavanderia. caótica, né? Então, Assim, mas dentro de uma empresa as coisas não podem ser assim, Sim. né? E eu acredito que esse momento ele mostra exatamente para a gente o que a gente precisa fazer, né? No livro você traz a questão da vulnerabilidade, que você até já Sim. comentou, né? Ela aparece até como um tema central de coragem, Sim. né? Genuína. Como é que líderes e profissionais eles podem assumir as suas fragilidades sem perder a Então, autoridade, Cláudia, Eduardo? você tocou num ponto um pouco antes aí, que é a questão do chefe que era o tóxico, aquela coisa toda. Hoje eu tenho uma certa autoridade moral para falar com essa pessoa, porque eu, de certa forma, vim de lá. Entendeu? Do eu mundo também, corporativo. do mundo corporativo, vim de lá, desse modelo de liderança tóxica. Quando eu trabalhei em agência de propaganda, era aquela liderança inspirada por aquelas primadonas da criação, né? Aquela galera histérica, enfim, a gente tinha essa modelagem de liderança. E eu acabei entrando nessa por imaturidade profissional e caí feio. Caí feio, e quando eu percebi que eu havia caído feio, que eu havia pego um caminho de muita eficiência, muita performance, porém baixa conexão com as pessoas, porque quando você cai, eu tenho que dizer para você, se você não caiu ainda, você vai cair. É uma questão filosófica da vida, né? Ah, eu não caí. Então aguarde que a vida não te deu a oportunidade ainda, ela vai te dar. Mas quando você cai e você se faz a seguinte pergunta, tá, eu caí, quem está comigo? E aí você vê, não tem ninguém. Aí você testa, aí é a prova de fogo de qualquer liderança. E né? é olhar de baixo para cima, Exato. né? Ver as pessoas cada vez mais longe de Exato. você. Então, assim, né? então, isso me dá uma certa chancela para tratar pessoas que hoje estão nesse caminho, ou estão nesse mundo de onde eu saí com dor, com autoconsciência, com muita perda, né? Saí machucado, saí extremamente repensando a vida como um todo, ao ponto de me tornar, talvez hoje, alguém que fala sobre isso, né? Não apenas de um ponto de vista acadêmico, de estudo de faculdade, não, mas que já vem com uma vivência prática. Então isso acaba tendo uma conexão muito forte quando eu converso com a equipe de liderança, porque a pessoa não vê um professor falando uma coisa vertical, top-down, não, vê alguém que pisa o mesmo chão que ela, que já sofreu a mesma dor que ela está sofrendo, talvez não consiga nem nomear, e você trazendo isso de forma nomeada e mostrando um caminho de reação. Pegar o limão e não apenas fazer a limonada. Pegar o limão, espremer de volta no olho da vida. E a gente estava conversando nos bastidores, Sim. né, sobre espremer limão nos olhos o quanto arde, Ah, né? é. Então o livro ele traz muito isso, né? No livro você também fala de impermanência, finitude e presença. Você propõe uma revisão profunda de prioridades. O que é que mudou na sua forma de viver e trabalhar depois dessas reflexões, Eduardo? E elas não vieram de graça e também não vieram por leitura, tá? Podemos dizer assim, eu já beijei a face da morte algumas vezes ao longo da vida. Nossa, isso né? é muito profundo, né? Já beijei, sabe? Enfim, já tive, assim, momentos, muitos infernos. Já entrei em muitos infernos ao longo dos meus 53 anos, né? Em todos eles eu saí extremamente arrebentado, machucado, né? Porém sempre com um nível de consciência ampliada. E em todos eles, alguns mais, assim, duros, né? Chegou tudo muito perto realmente de um fim. E aí você começa a entender, não a morte como uma coisa melancólica, como uma coisa assim que é para você se apavorar, para você... Não, mas você começa compreendendo a finitude, ou seja, nós vamos passar.
Não importa quem você seja, que cargo você tenha, o que você faça, quanto dinheiro você tem no banco, né? Heráclito já falava lá atrás, né? Que tudo flui, né? Tudo flui, mesmo o homem não entra no mesmo rio, aquela coisa toda, né? Bauman, mais recentemente, né? Já trouxe isso para uma leitura do mundo líquido, né? Se Heráclito falava tudo flui, Bauman fala tudo escorre, tudo acaba escorrendo, né? Você não consegue reter mais nada. Então, e aí eu entendo que quando a gente começa a entender a morte como a finitude, tudo vai passar, não é para você transformar isso num exercício melancólico para arrastar durante a vida, mas justamente para você se sentir mais vivo. Porque por mais que você tenha uma crença, tal, tá, tudo ainda é hipótese baseada em crença, né? Você não sabe o que acontece efetivamente quando fecha os olhos. Você não temos esse alcance ainda. Dentro da nossa constituição biológica psíquica. Não temos. Trabalhamos em cima, sim, de estudos, de crença, de olhares, de visões, né? Mas vamos pensar e restringir a nossa vida biológica, física, psíquica enquanto estamos aqui, né? Uma hora isso acaba. Uma hora a finitude chega. Uma hora os olhos fecham definitivo, né? Agora, isso é uma pergunta que eu faço pro pessoal. Isso te apavora ou isso te conforta? Por quê? Por que pode confortar? Quando você tem a consciência que você está vivendo com plenitude no dia de hoje, o dia que esse dia chegar, seja daqui a 5, 10, 20 anos, 100 anos, a ciência está aí ajudando a gente a avançar cada vez mais, você tem a consciência que você viveu um dia de cada vez. Você tem a consciência que você passou pela vida, a vida passou por você e ficou tudo certo. O duro é quando a vida passa por você e você não passa pela vida. E aí a conta não fecha. Até quero falar sobre isso. Porque no meu caso, eu sinto realmente que deixar o meu legado, escrever os livros, os quais eu já escrevi, ainda tenho mais lançamentos pela frente, é deixar as minhas sementinhas vivas, né? Fazer com que as pessoas possam beber da mesma fonte que eu. E eu acredito que você seja da mesma forma, com certeza, né? Com Porque certeza. você se preocupa em deixar o seu legado e você tem vários livros Sim, já tenho lançados, vários inclusive alguns já são best-sellers, né? Você tem a Revolução do Pouquinho. Isso. E agora você traz o Filosofia Bruta. Exato. Que tipo de transformação você espera provocar no leitor que chega ao final do seu livro, desse novo livro? Perfeito. Aqui? E da Revolução? Exato. Bom, eu posso dizer que esses livros são leituras complementares. A Revolução do Pouquinho trabalha no campo da pequena atitude observável, regular, praticável, onde você tendo essa construção em continuidade, você consegue construir algum resultado. A partir do quê? O controle? Não tem controle. Esquece controle é uma ilusão. O que a gente tem é influência sobre alguns campos da vida. Vamos nomear esses campos? Saúde, temos influência, mas não temos controle, certo? Estávamos falando, inclusive, agora há pouco sobre isso no bastidor também. Nosso conhecimento, temos influência, podemos influenciar o nosso conhecimento, transformando tudo que a gente tem de experiência, seja experiência de vida ou acadêmica, ou não importa, transforma isso numa informação dentro de você, tá? E quando você transforma essa informação... Saúde, conhecimento, relações. Nós temos influência sobre as nossas relações, né? Não temos controle, mas temos influência sobre as nossas relações. E, por fim, a nossa saúde, conhecimento, tempo e relações. Tá? O que o tempo é para você? Como é que você enxerga o tempo? Eu enxergo o tempo como... Pode ser uma visão um pouco niilista, né? Até um pouco bem humorada de alguns filósofos aí, né? Mas vamos resumir tempo em vida, né? Vida, se você olhar de uma forma bem simplista e bem mal-humorada, você pode dizer que a vida é um pacote que a parteira entrega para o coveiro. O que acontece ali no meio é o que vai fazer sentido, né? Então, mas eu acho que o tempo, Cláudia, especialmente essa consciência do hoje, é o dia que você conecta a sua história, que está logo aqui atrás de você, pontuada numa linha do tempo, pelos fatos positivos e negativos que pontuam a sua existência, né? E aí você para pensar, né? Se eu falar para você, eu tô com 53 anos, eu devo estar por perto de uns 20 mil dias de vida, né? Se eu pegar, Cláudio, olhar esses 20 mil dias e tentar extrair quais os dias que a gente fala assim, né? Quando acontece uma coisa muito poderosa, tanto pela alegria ou pela tristeza da nossa vida. Quais os dias que dividiram minha vida em dois? Desses 20 mil dias, eu não vou conseguir separar 20 dias. Para pensar nisso. São os dias de evento. Todo o resto é dia de processo.
E é lá no processo, é na rotina que você assume essa consciência da pequena atitude que alimenta a revolução do pouquinho. Tanto que a metáfora que eu inicio a revolução do pouquinho é aquela brincadeira do comer uma maçã por dia. É legal, é importante, tem vários trabalhos científicos que validam, né? Pelo menos 13 linhas científicas aí que atestam que comer uma maçã por dia faz bem para a saúde. Porém, não adianta você comer hoje, amanhã e depois e parar um mês. E depois de 30 dias você comer 30 maçãs. É a nossa ilusão de que a mudança vem na forma de evento, euforia, explosão, não de processo recorrente, consistente, que faz a gente muitas vezes regenerar coisas que não estão boas, até chegar num campo positivo de mudança que começa a consolidar, daqui a pouco começa a tornar sustentável, até exponencializar. Quando exponencializa, aconteceu o quê? Aquela atitude isolada que eu fiz um dia, fui na academia um dia. Legal, se tornou um compromisso, um comportamento que já está cravado na sua agenda. E olha como a gente se sabota nesse processo. Revolução do Pouquinho trata dessa construção sustentável. Mudança não é evento, mudança é processo. Né? Um processo onde coração é a trilha, eu tenho que querer, desejar, idealizar, né? Pensar positivo, entra aqui, né? Mas eu também tenho que ter uma execução que seja robusta, baseada em meta, método, métrica, monitoramento e também uma capacidade de lidar com a mudança, com a impermanência. Aqui a filosofia bruta entra. Porque falamos de impermanência, já trouxemos a filosofia e sentamos na mesa. Né? Porque por mais que eu tenha planejamento, tudo tal, tenha um projeto, a realidade vai se impor e muitas vezes vai mudar a nossa perspectiva em relação ao nosso planejamento. E para as empresas, como é que o Filosofia Bruta pode ajudar a ter um olhar diferente para esse momento? Ele tem ajudado muito nos trabalhos de humanização de liderança. Né? Ajudar a tirar a liderança desse modelo mais antigo, mais anos 80, mais militar, comando e controle, e trazê-las para uma liderança mais vulnerável, que não significa ser uma liderança fraca. Né? Significa ser uma liderança autêntica, uma liderança coerente. Né? Porque a gente confunde muito performance com invulnerabilidade, liderança com invulnerabilidade. Não. Né? Só que vulnerabilidade também não é você ficar só jogando crise, jogando choro, jogando ranger de dentes na vida das pessoas. Né? Mas é você reconhecer quando você precisa de ajuda, quando você precisa ampliar a sua busca, quando você conta com as pessoas, quando você não sabe tudo. Porque isso para a liderança, você assumir essa postura, é uma forma de estimular o desenvolvimento de autonomia e maturidade na equipe. E quando a gente muda o entorno. Sim. Né? Nós olhamos para os líderes, Cláudia, de forma aspiracional. No íntimo, a gente quer estar naquele lugar. Isso é natural do ser humano. A ambição do ser humano é ascender. E se você olha para uma liderança que modela comportamentos extremamente caóticos, você tem dois caminhos. Se você é uma pessoa madura de cabeça feita, você fala, isso não tem a ver comigo. E aí você sai de uma empresa, às vezes, por uma questão cultural. Aí você demite a empresa, né? Você demite a empresa. Agora, se você é uma pessoa que está em desenvolvimento de maturidade, está meio assim, não sabe para onde olha tal, se olha o seu chefe lá no alto, fazendo um comportamento extremamente crítico, asqueroso, tóxico, você pensa assim, nossa, eu gostaria de crescer também. É assim que cresce? Vou começar agora. Pronto. Ele acabou de alimentar a cultura organizacional, que é aquele software que roda na organização, né? E é modulado a partir do comportamento. Foi sempre assim, né? Vou continuar. Foi sempre assim. Aqui só cresce se for casca grossa e pronto. Você vai realimentando esse sistema, vai reforçando essa crença, né? De forma que as pessoas vão adoecendo, entrando nesse liquidificador. Tem gente que aguenta, mas não é muito. Pode até aguentar, mas em algum momento vai ser moído, né? Agora, hoje, com uma clareza maior de saúde mental e do quanto as questões desse tipo de assédio em todas as ordens aí que acontecem, né, estão tão gritantes, hoje as pessoas estão mais atentas para esse tipo de questão. E hoje também há muito mais oportunidade de trabalho do que eu tinha nos anos 80, do que a gente tinha nos anos 90. Com outro olhar, né? Eduardo, eu estou adorando a nossa entrevista, que bom, o nosso bate-papo. Adorei o meu livro. Eu falo muito, viu, gente? Eu ganhei para falar, então. Olha, tá certo, é isso aí. Ganhei o meu livro aqui também, o Filosofia Bruta, autografado, A Vida é Melhor, sem filtros. Isso. Bora espremer este limão. Para quem quer te contratar para palestra, para consultoria nas empresas, como é que a pessoa te encontra? É fácil me encontrar no LinkedIn, a rede social que eu estou mais presente ali, com muitos artigos, muitas provocações, inclusive lá, tá? É o Eduardo Zugabi Palestrante, você me encontra por esse perfil lá. No Instagram,
é Edu Zugaib, @EduZugaib, meu perfil no Instagram. E tem o meu site também, que concentra muita informação. Tem meus livros, tem os temas de palestra, tem provocações, tem vídeos, enfim. Os clientes que eu atendo aí, Brasil todo. Que é o eduardozugaib, com bmudo.com.br. Vai ser uma grande alegria receber você por lá. Que legal, fico muito feliz. Agradeço a tua presença Obrigado, aqui. Foi um Cláudia. prazer Agradeço a enorme oportunidade. conversar com você. Gostei muito também de estar aqui contigo. Muito obrigada pelo meu livro. Vou ler com toda Lê, certeza. espreme esse limão direitinho aí. É isso aí, né? Muito obrigada. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Nos vemos em breve.